Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Hoje aqui fazendo a transmissão na vertical, sei que não é a preferência da maioria, muitos preferem a nossa transmissão tradicional ali na horizontal, né? Pega o YouTube, transmite na televisão, fica com a imagem certinha, mas tem dias que é necessário fazer aqui na vertical. Entretanto, o mais importante, gente, não é o formato ser horizontal, ser vertical, o mais importante é o conteúdo que a gente compartilha aqui todos os dias. Tem sido uma grande alegria amanhecer com cada um de vocês, mergulhando na palavra de Deus. E eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez a se inscrever em nosso canal para juntos estarmos nessa série Provérbios. Estamos estudando Provérbios aqui nos últimos dias. Todos os devocionais que a gente faz em Provérbios está sendo salvo numa playlist aqui, então você pode ir na aba de playlists do nosso canal, você vai encontrar todos os devocionais em Provérbios e você vai encontrar também outras playlists, outras séries que nós já fizemos aqui, são elas séries sobre dons espirituais, séries sobre libertação, séries sobre a Carta aos Romanos, estudando a Carta aos Romanos, que para mim é o livro mais teologicamente rico de toda a Bíblia, séries sobre as bem-aventuranças, séries sobre as igrejas do Apocalipse. Tem muita coisa boa. Se não me falha a memória, deixa eu ver se eu coloquei em playlist. A gente fez uma série aqui estudando Mateus. Eu só não lembro agora se nós colocamos na playlist específica de Mateus. Dá uma olhadinha aqui agora no canal. Na aba de playlists. Deixa eu ver aqui, gente. Aqui, ó, Evangelho de Mateus comentado, 28 vídeos. Nós temos aqui, foi um capítulo por dia. A gente fez o Evangelho de Mateus comentado também. Gente, tem muita coisa boa. A Tentação de Jesus, que foi uma série riquíssima, onde nós estudamos aqui também, a série Noé. Tem muita coisa boa aqui nas nossas playlists. Eu te convido a clicar em qualquer uma delas, maratonar qualquer uma delas. A que você clicar, eu tenho certeza, Deus vai falar ao teu coração. Vamos lá, gente. Provérbios capítulo 4, nós vamos ler hoje dos versículo 14 até o verso 22. Vamos lá? Verso 14 diz assim: Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Nem pense nisso, não vá por esse caminho. Desvie-se dele e siga adiante. Pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal. Não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer. Em algumas versões, talvez possa estar assim na sua Bíblia, está escrito assim: o caminho dos justos é como a luz da aurora. Tiago, o que é a luz da aurora? É justamente isso, é a primeira luz do amanhecer, o nascer do sol. Basicamente é isso. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão. Nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem as minhas palavras. Não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Gente, eu quero enfatizar aqui alguns trechos desse grupo de versículos que nós lemos. O primeiro trecho que eu quero enfatizar são os versos 16 e 17, que vão dizer assim: Os perversos não dormem enquanto não praticam o mal, e não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. Quem está conosco aqui há um tempo já, eu sei que tem gente que está chegando hoje, tem pessoas que chegaram nos últimos dias, tem gente que está aqui desde que a gente começou a série Provérbios, a gente está aqui há meses, pessoas que estão aqui há anos, né? E há quanto mais tempo você está aqui, certamente você já percebeu, onde em vários textos bíblicos, eu sempre chamo a atenção para a linguagem poética que a Bíblia usa. E a gente precisa ler, essa linguagem poética e interpretar da forma correta para aplicar aos dias atuais. Então, por exemplo, aqui no verso 17, tem uma linguagem poética onde Salomão está dizendo que os perversos, eles comem o pão da perversidade. Essa palavra não é literal. Você não vai numa padaria e diz: me dê aí R$ 5 de pão da perversidade, aí coloca mais R$ 2 de pão de milho, mais R$ 1 de pão de leite. Não. O pão da perversidade é uma linguagem poética.
E essa expressão pão diz respeito a um alimento diário, algo que é comum, algo que faz parte do dia a dia da pessoa. Ou seja, a pessoa se alimenta de perversidade. Você conhece alguém que tem prazer em fazer o mal? E na verdade, verso 16 vai dizer, a pessoa não descansa enquanto não fazer o mal. Né? Ela faz o mal, ela maquina o mal, ela deseja o mal dos outros, ela se alegra com o mal, com as pessoas se dando mal, sabe? Esse tipo de pessoa, ela já está afogada na perversidade, ela se alimenta da perversidade. Então, isso é o pão da perversidade. De igual forma, o vinho da violência. Então, quando se fala do vinho da violência, violência não é o nome da marca do vinho. Tchau, que vinho é esse aí? Violência, é vinho seco, vinho, como é? Seco e o outro esqueci, suave. É um vinho português, chileno, argentino, brasileiro. Não. O vinho da violência, mesma coisa do pão da perversidade. É o que faz parte da vida da pessoa. E vinho está muito conectado à alegria, muito conectado a prazer, muito conectado a êxtase, a linguagem bíblica. Toda vez que você vê vinho, a linguagem bíblica, a grande maioria das vezes o significado é esse. Então, assim, o vinho da violência é a pessoa que se alegra com a violência. Agora, tem um detalhe, gente, tem um detalhe. Talvez você observe essa explicação e pense assim, bom, Thiago, esse tipo de pessoa, graças a Deus, eu não sou. Esse tipo de pessoa, Thiago, você falou, eu lembrei de fulano, ciclano, beltrano, mas graças a Deus eu estou longe disso. Só que Salomão, ele chama a atenção para a gente não seguir o caminho dessas pessoas. Porque a ideia aqui é que o mal, ele nunca vai nos saciar, sabe? O mal nunca vai matar a fome do seu coração. Por que as pessoas se viciam em fazer o mal? Porque elas estão buscando constantemente uma saciedade que nunca chega. É o mesmo processo neurológico de um vício. O viciado, ele está constantemente buscando aquela sensação que ele teve a primeira vez ou que ele teve em algum momento. Ele não consegue encontrar mais aquela sensação. Então ele precisa de uma dose mais pesada. Ele precisa de algo mais profundo. Ele precisa de algo que por mais que prejudique ele, não, eu quero, eu vou atrás, eu busco, porque ele está querendo uma saciedade que nunca vai chegar. Ouça uma coisa, o pecado nunca vai saciar a sua alma. É por isso que no verso 16, está escrito assim, ó, os perversos não dormem enquanto não praticam o mal, não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. A alma deles não consegue descansar. Eles estão constantemente tentando encontrar essa satisfação na prática da maldade. Tem algumas maldades que são feitas, algumas pessoas que praticam a violência, digamos, né, algo bizarro. Você vê que muitas vezes essas pessoas foram buscar na violência um tipo de respeito, um tipo de validação. Às vezes são pessoas que foram feridas de alguma forma e reagem, né? Não estou justificando violência nenhuma aqui, tá, gente? Pelo contrário, mas essa reação é a reação errada. Né? A pessoa vai buscar na violência ali um vazio, preencher um vazio dentro dela. Só que ela nunca vai conseguir preencher, entende? Ela nunca vai conseguir matar a fome do coração dela. Porque só quem preenche esse vazio é a presença de Deus. Tem coisa que só a presença de Deus vai preencher no seu interior. Compreende? Você pode encher o estômago de comida. Você pode encher o pulmão de oxigênio. Mas o vazio do teu coração, só Deus. Então, muitas pessoas tentam substituir Deus por violência, por perversidade, por vício em geral. E por mais que você não seja esse tipo de pessoa, Salomão, ele fala assim, ó, não ande com essas pessoas. Por quê? Porque, gente, todo mal maior, presta atenção nisso aqui agora. Presta atenção nisso aqui agora. Nosso devocional aqui não tem uma pegada de pregação, né? A ideia é que é uma conversa, não está conversando sua palavra. Presta atenção nisso aqui agora. Todo mal maior, ele nasceu como um mal menor. Compreende? É como uma bactéria. Tem algumas enfermidades, algumas contaminações, né, causadas por bactérias. E a bactéria ela pode entrar no seu corpo de diversas formas. Ela pode entrar por um corte no braço, um corte na perna, ela pode entrar pela sua unha, ela pode entrar por uma ferida na sua gengiva, você estava comendo ali, a comida estava higienizada, a bactéria entrou. Irmão, na hora que ela entrou, não importa por onde ela entrou. Daqui a pouco ela está na corrente sanguínea, olha o problema. Olha o problema. Né? Aí ataca pulmão, ataca estômago, ataca rim, enfim. É uma série de complicações que surgem. Então, muitas vezes, esse mal menor, não, é só uma bactériazinha, uma coisinha pequena. Meu irmão, de repente, compromete o teu corpo inteiro. Pode lhe tirar a vida. Né? E, Thiago, graças a Deus, eu não corro risco disso porque eu sou uma boa pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa ter um autoconhecimento. Você concorda comigo? Precisa se conhecer,
gente precisa conhecer precisamos conhecer quem nós somos. Olha, Thiago, meu ponto fraco é esse, meu ponto forte é esse, minha inclinação é essa, eu gosto de tal coisa, eu não gosto de tal coisa. O autoconhecimento é uma bênção. Agora, o autoconhecimento, ele tem diversas fontes. Você pode buscar um autoconhecimento através da sua família. Tem uma fonte ali, você entende? Olha, na minha família eu identifiquei aqui que tem esse padrão. Posso até não seguir esse padrão, mas tem esse padrão que preciso tomar cuidado, né? Não, olha, tem gente que vai buscar, por exemplo, a fonte do autoconhecimento no horóscopo. Eu acho particularmente uma tolice. Mas tem gente que não sai de casa sem ler o horóscopo do dia, porque Sagitário, porque Escorpião, porque Touro, porque Aquário, Virgem, não sei o nome das situações. Mas aí a pessoa ela vai buscando ali uma fonte de conhecimento. A melhor fonte de autoconhecimento é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz coisas maravilhosas sobre nós, né? Fala da obra de Jesus, que nos torna filhos de Deus por adoção. A palavra de Deus nos mostra tantas coisas boas que Deus faz em nós. A palavra de Deus também nos mostra que nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza caída, ou seja, nós já temos uma inclinação para o mal. O mal está dentro de você. Você fala, não, Tiago, Deus me livre, não sei o que, está repreendido. Tem gente que fala assim, embaixo da madeira. Não, querido, é a palavra de Deus. A semente do mal está no ser humano desde Adão e Eva lá no Éden. Eles comeram o fruto proibido. A terra se tornou maldita por causa deles. Nós somos filhos de Adão. Essa semente está em nosso coração, né? Interessante que algumas espécies de animais, eles já nascem, digamos, sabendo algumas coisas. Tem animais, por exemplo, que já nascem sabendo caminhar. O animal caiu ali da barriga da mãe, né, e já sai andando normalmente. Tem animais que já nascem com algumas aptidões. Por quê? Porque faz parte da natureza daquele animal. Então o ser humano tem também algumas coisas que ele já é inclinado. Você não precisa ensinar uma criança, por exemplo, a mentir, a esconder. Você não precisa ensinar uma criança a aprontar. Já é na natureza dela. É algo muito intrínseco à natureza humana. Agora, embora isso seja assim, a Bíblia fala sobre isso, tá? Nós temos uma natureza pecaminosa. É a palavra de Deus que fala sobre isso. Não é a ciência, não é a neurologia, não é um coach qualquer, não é um palestrante conhecido, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia fala que nós temos a natureza caída. Se Deus está dizendo que você tem, confie em Deus. Confie em Deus. Agora, esse Deus que está dizendo, ó, você tem uma natureza pecaminosa, esse mesmo Deus, ele vem habitar no seu coração. O Espírito Santo, ele habita no seu coração. Quando o Espírito Santo habita no seu coração, ele te empodera para duas coisas. Primeiro, você vai ser reeducado. Você vai ter uma nova natureza. Agora você tem duas naturezas dentro de você. A natureza pecaminosa e a nova natureza nascida em Cristo. E essas duas naturezas, elas vão ficar em guerra, em conflito, durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida. É por isso que não adianta. Você pode orar, Tiago, orei 3 dias seguidos. Não dormi, não fui no banheiro, nem bebi água. Fiquei orando 3 dias seguidos. Você saiu dos 3 dias, meu irmão, tua natureza pecaminosa vai estar lá. Se você não vigiar, você cai. Tiago, saí aqui do melhor culto da minha vida. Eu conheço pessoas. Foi alguém que me contou, não, eu vi, tá? Pessoas que saíram de cultos e ficaram horas ainda falando em línguas, recebendo revelações, movidas no poder de Deus. Quando passou aquilo, meu irmão, a natureza pecaminosa permanece ali. Você pode ter ido na melhor conferência da sua vida. Você pode ter recebido a maior unção da sua vida. A natureza pecaminosa permanece ali. Você tem que vigiar. Agora, a boa notícia é que esse Espírito Santo que nos reeduca, ele também nos empodera para nós vencermos o pecado. Então, nós não vencemos o pecado pela nossa própria força. Nós vencemos o pecado pelo poder de Deus. E o poder de Deus opera como? Quando nós obedecemos a Ele. Nós seguimos a Ele. Aquele exemplo do remédio, né, que eu citei. Eu cito várias vezes aqui no devocional. O poder que está no remédio só vai fazer efeito em você se você tomar o remédio. Então, a palavra só vai fazer efeito se você praticar a palavra. A direção de Salomão é o seguinte, olha, tá vendo essas pessoas aqui que são perversas, que são más, que são isso, que são aquilo que você acha que é só para os outros? Cuidado, cuidado. Não ande com eles. Não abra pequenas brechas. Porque dentro dessas pequenas brechas vem ali as bactérias. Daqui a pouco a bactéria contamina, meu irmão, daqui a pouco o teu corpo todo está perigando morrer, porque uma brecha foi dada, entende? Então, vigia, cuidado com quem você anda, cuidado com o mal, que você acha que vai ser, não, é só um malzinho, um pequenininho. O mal vicia. Você não vai saciar com o mal. Você vai pensar, não precisa de uma dose maior de mal. Daqui a pouco, meu irmão, você está viciado. Está comendo pão da maldade, está bebendo vinho da violência. Isso, infelizmente, vai comprometendo toda a sua caminhada. E aí, no verso 18,
Salomão vai dizer que o caminho dos justos é como a luz da aurora, ou a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito. Essa ideia aqui nos traz várias lições. Primeiro, a ideia de continuidade. A ideia a imagem feita aqui por Salomão, estou com salmista na boca, não sei porquê, pelo salmista, mas por Salomão, é do amanhecer, tá? Já viu a luz do amanhecer? Tem gente que gosta, inclusive, né? Já que sai para caminhar, X horário, né? Nesse horário que tá tudo escuro, mas quando termina a caminhada ali, terminou aquela atividade física, eu vou ali descansar, rapaz, vendo a luz do amanhecer, e é algo maravilhoso. Você vê no horizonte o sol nascendo, a luz, né, chegando até a seu brilho máximo durante o dia. E a luz da aurora é justamente esse caminho do justo, que tem uma continuidade, que tem uma progressão. Você não vai piorar com o passar do tempo, você vai melhorar com o passar do tempo. Então, primeiro de tudo, a coisa não é rápida. Sua mudança não vai ser, sabe? Você não vai de 0 a 100 em 2 segundos, que nem uma Ferrari. Não. Você vai progredindo de tempos em tempos, de tempos em tempos, vai progredindo, progredindo, progredindo. Agora, você não vai piorar, você vai melhorar. Entendeu? Você nunca vai chegar a ser perfeito. Você vai melhorando. Você tem defeitos, você tem falhas, você tem dificuldades. Todo mundo tem. Toca aqui, tamo junto. Mas, você, meu irmão, hoje vai ser melhor que ontem. Amanhã você vai ser melhor que hoje. Depois de amanhã. E o que é ser melhor, Thiago? É ser melhor que o outro? É ser melhor que alguém? Tem um ranking assim dos melhores? Segunda. Não. É você ser melhor do que você mesmo. Sabe? E vai ter situações que você vai conseguir vencer no primeiro dia. Mas tem situações que você vai estar lutando para vencer com o passar do tempo. Deixa eu abrir um parêntese aqui muito importante, porque sem entender isso aqui, muitas pessoas caem num sentimento de culpa que acaba destruindo a caminhada dessa pessoa com Deus. Tem alguns pecados, alguns vícios, alguns erros, né, que você tenta... olha, isso aqui eu tô lutando com isso aqui, é difícil, tal, quero vencer isso. Aí você vai vencendo, e com o passar do tempo, pode acontecer de você cair. Você ter uma recaída naquilo, ter um deslize naquilo. Né? Não, muitas pessoas, infelizmente, elas se frustram, se decepcionam, e aí, entre aspas, colocam o pé na jaca, sabe? Aí a pior coisa acontece. Né? Acabam enfim, muita coisa ruim advém disso. Quando você está firme no Senhor e você tem um deslize, corra para o Senhor. Corra para o Senhor. No Jardim do Éden, Adão e Eva fugiram do Senhor. Eles comem do fruto proibido. Os seus olhos se abrem, né? Eles percebem nus e eles se escondem de Deus. Aí Deus vem no Jardim do Éden. Adão, onde estás? Meu Deus. Adão, talvez se ele compreendesse o quanto Deus o ama, o quanto Deus o queria bem, ele não correria de Deus, ele correria para Deus. Compreende? Agora, por que muitas pessoas têm essa dificuldade de correr para Deus? É porque quando você peca e você corre para Deus, vem aquele sentimento assim que você começa a se sentir um pouco hipócrita. Poxa, eu acabei de errar, acabei de falhar, vou orar, tô com vergonha de orar. Tô com vergonha de cantar, tô com vergonha de ir pra igreja. Tô com vergonha de ler a Bíblia. Porque você se sente como hipócrita diante de Deus. Mas na verdade você não vai ser hipócrita, você vai ser sincero diante de Deus. Deus, eu tentei, não consegui cair, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Me dê forças para se levantar. Sabe? Quanto mais você tenta fugir de Deus, quanto mais você se esconde de Deus, quanto mais você se distancia, é por isso que a culpa, ela muitas vezes vai destruir a tua relação com Deus. Você vai cada vez mais evitando. Você ficando mais distante de Deus, mais próximo do pecado. Mas quando você cair, quando você falhar, irmão, corre para Deus. Deus já sabia que você ia pecar. Deus conhece o futuro. Deus conhece você. Deus já viu tudo. Não tem como se esconder de Deus. Deus já viu tudo. Tá lá na tela de Deus, ó. Tudo que você fez. Deus conhece teu coração, teu pensamento. A palavra nem lhe chegou à boca e ele já conhece. Então, corre para Deus, porque ele tem perdão para você. Ele tem força para estar para você se levantar. Ele tem reeducação, ou seja, ele vai te mostrar na palavra como vencer aquilo. Compreende? E aí você agora vai sair dali fortalecido para poder lutar uma vez mais, para poder caminhar cada vez mais. E, gente, ninguém é perfeito, mas nós somos aperfeiçoados por Deus. Ninguém é perfeito, mas nós somos aperfeiçoados por Deus. Então, o caminho dos justos é como essa luz da aurora. Né? Você vai vendo ali o sol nascer, é como se Deus estivesse pintando um quadro no céu. Né? E aí, de repente, quando
quando o sol, entre aspas, né, termina de nascer, vamos pensar aqui no meio-dia, que o sol está ali no ápice, né, da luz. Quando chega ali no meio-dia, meu irmão, você pensa assim, rapaz, que negócio perfeito esse aqui. Tudo claro, tudo iluminado, tudo bem aquecido. Só pode ter sido obra do Criador. A obra perfeita, ela vai acontecendo ali, ó, passo a passo, passo. É como se aquela tela estivesse sendo aperfeiçoada. O versículo 18 no final vai dizer assim, ó, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Então, que a luz do Senhor possa iluminar a sua vida, possa iluminar o seu caminho. E todas as vezes que você falhar, que você deslizar, corre para Deus. Não corra de Deus, corra para Deus. Coloca aí nos comentários, não corra de Deus, corra para Deus. E coloca também isso, ó, no fundo do teu coração, que isso vai te ajudar. E para a gente fechar aqui o nosso devocional, gente, qual foi o versículo que eu marquei? Meu Deus, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, versículo 21. Versículo 21. Não as perca de vista. Deixa eu ler o 20 aqui, senão vocês não vão entender o que eu quero dizer. Verso 20. Meu filho, preste atenção ao que digo e ouça bem as minhas palavras. Não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração. E essa expressão aqui, mantenha-as no fundo do coração, mantenha-as no tevek, mantenha-as no ponto mais íntimo do seu ser, significa que você tem que meditar nessa palavra e mergulhar nela até que ela faça parte de quem você é. Compreende? Aquilo tem que estar automatizado no teu coração, tem que fazer parte de quem você é. Ou, por exemplo, quando eu descubro uma música que eu gosto, ou um cantor que eu gosto, só um exemplo aqui, né? Para outros ramos também eu faço a mesma coisa, mas pega o exemplo da música que é fácil de visualizar. Uma música que eu gosto, um cantor que eu gosto muito, aí aquele cantor, aquela música me chamou a atenção. Aí eu vou lá e começo a escutar, eu escuto, cada detalhe, escuto. Aí eu daqui a pouco vou ver o cover na música. Outras pessoas cantando a mesma música. Aí eu fico vendo, ó, fulano acrescentou isso, tirou aquilo, e eu vou automatizando, eu vou ali, não, por que ele escolheu esse acorde? O que é que eu sinto quando eu ouço esse som? O que é que desperta em mim? Qual a lembrança que vem em mim? Qual o sentimento? Aí eu vou ali, eu vou interpretando, não, eu vou como é? Internalizando. Vou internalizando, vou... Aí que se eu gosto não só da música, mas do cantor, da cantora, eu vou lá, eu vou para mais obras dele, mais obras dela, eu vou ver o que a pessoa escreveu, eu vou ver entrevista, eu vou ver a rede social, eu começo ali a internalizar, eu começo a, sabe, a consumir aquilo tão poderosamente. Eu quero perceber a pessoa, eu quero sentir, eu quero saborear a alma da pessoa, o que é que a pessoa tem para oferecer, qual a frequência da pessoa, qual o tempero da alma dessa pessoa. E aí você vai ali, daqui a pouco, meu irmão, quando você vai interpretar a música da pessoa, aquilo sai com a vida, com o poder, com a graça, porque não é só um som, não é só um acorde, é a alma expressa ali no coração, perdão, na letra da canção, no acorde da canção, sabe? Você internalizou tanto seu automático. Aquilo faz parte de você. Aí, por exemplo, certamente, todo mundo, ou quase todo mundo tem isso aqui, tem algumas músicas que marcam a nossa vida, né? E marcam ali a nossa caminhada, ou marcam uma fase nossa. E essas músicas, quando você escuta elas, ela desperta alguma coisa em você. Um sentimento bom, um sentimento de tristeza, de saudade, sei lá. Ela vai despertando ali em você algumas sensações que já estão muito internalizadas. É como se aquela coisa fizesse parte do seu coração, né? A mesma coisa para a palavra de Deus. Você vai ali bebendo da palavra, comendo da palavra. Você vai todos os dias lendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Meu irmão, daqui a pouco, aquela palavra está tão internalizada em você que aquilo faz parte de você. Daqui a pouco o Espírito Santo está falando no teu coração de um modo não forçado, né? Porque você está desenvolvendo intimidade com Deus. Tiago, o que é Deus falar de modo não forçado? Então vamos lá, por exemplo, a gente fechar aqui esse devocional. Esse tema é tão gostoso, sabia? A vontade de falar mais sobre isso, essa questão esse exemplo que eu dei da música e tal, mas o tema aqui é outro. Qualquer dia desse aqui eu faço um devocional sobre isso. O que é Deus falar de forma não forçada? É que você não faz força para perceber Deus falando com você. Você não faz força, né? Se descer um anjo aqui agora, irmão, descer um anjo, vou chegar aqui, passar na minha frente, pegar esse celular aqui e fizer a transmissão. Falou, pessoal, Thiago aqui, eu toquei em Thiago aqui, o Thiago foi arrebatado no espírito aqui, eu vou continuar a live aqui. O anjo começar a revelar a vida de todo mundo. Você, fulano de tal, nome tal, tá assim. Deus mandou te falar isso, aquilo outro. Negócio assim, ultra espetacular, ultra sobrenatural.
Você está na igreja, desceu um anjo iluminado e começou a falar com a igreja toda. Você precisa de intimidade com Deus para perceber isso? É uma coisa tão escrachada, né? Tão bizarramente fora da curva. Você não pede confirmação para saber assim, será que é de Deus mesmo? Será que eu estou delirando? Não, um negócio muito fora da curva. Você não precisa de intimidade para isso. Você precisa de intimidade para perceber as sutilezas. Quando você tem intimidade com alguém, você vai conversando com a pessoa ali quase que em código, né? Ninguém percebe que vocês estão conversando coisas profundas. Você tem intimidade com alguém, no olhar da pessoa, na reação da pessoa, na postura corporal da pessoa, já percebe muitas coisas, porque você tem intimidade, você tem convivência, você tem conhecimento, você tem iada. Quem lembra do iada? Nós falamos aqui dias atrás, sabe? Conhecimento íntimo da pessoa. Então, quando você vai aqui lendo a Bíblia todo dia você vai lendo uma porção da Bíblia, todo dia você vai lendo provérbios, todo dia você vai lendo um trecho, todo dia você está aqui no devocional, todo dia você está lá no grupo de WhatsApp recebendo os estudos em PDF, gratuitamente todo dia. E você vai mergulhando. Meu irmão, aquilo começa a se internalizar no seu coração. Você está fazendo justamente o que Salomão falou aqui no versículo 22, no versículo 21, perdão. Mantenha essas palavras no fundo do seu coração. Não as perca de vista. Você vai internalizando, você vai automatizando. Aí você não lembra só do versículo, você entende o sentimento do versículo, sabe? Você entende a ideia que está por trás do versículo. Você entende a direção do versículo. Aquele versículo passa a ser mais do que uma frase no seu coração. Aquele versículo é um norte. Aquela palavra é uma luz. Aquela palavra é um bálsamo no seu interior. Você a recebe de um modo diferente. É o poder de Deus em operação dentro de você. Então isso não vem da noite para o dia. Tem que estar todo dia lá. Ó. Não perca de vista essas coisas. Mantenha-as no fundo do coração. Tem uma coisa que a gente faz, e só para fechar o devocional aqui, fechar o devocional aqui e eu tenho que falar do danado do jiu-jitsu, né? Todo devocional aqui agora, rapaz, impressionante. Eu tava lá treinando e a gente faz algo nas artes marciais, não só no jiu-jitsu, muitas artes marciais fazem isso, que a gente chama de drill, né? O que é drill? D-R-I-L-L, uma palavra em inglês. Inglês é terrível. Uma palavra em inglês. E basicamente, o drill é um treinamento de um movimento, né? Você treina repetidamente o movimento para que você automatize ele. Você coloca ele na sua memória muscular, na sua coordenação motora, a facilidade de praticar aquele movimento. Então você faz o drill, né? Você treina repetidamente um pequeno movimento. Faz assim, vai, volta, vai de novo, do outro lado, mais uma vez. Aí você vai repetindo, isso é o drill, né? E aí eu conversando com um colega muito mais graduado do que eu, ele falando, olha, é importante você praticar isso, porque quando você estiver lutando, você vai fazer isso aí sem pensar. Você vai fazer automático. Você chegou nessa posição, você vai fazer automático. Isso vai fazer bem. Por quê? Porque esse vai ser o seu modo automático. Isso vai ser óbvio para você. É óbvio que tem que fazer isso. Você não para pensar. O que é que tem que fazer? Mão esquerda, mão direita, pé esquerdo, pé direito. Assim, assim, assim. Não, isso é para quem não tem um costume. Se você vai automatizando aquilo, repetindo, daqui a pouco você faz de forma fluida. Compreende? Assim é a palavra de Deus em nós. Então, todos os dias, você vai, não perca as palavras de vista. Mantenha-as no fundo do seu coração, meu irmão. Isso aqui vai ser uma proteção para o seu coração. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Isso aqui vai ser uma graça de Deus pro seu coração tão grande, você não faz ideia. Quando vier uma ideia, um pensamento, um sentimento, uma coisa assim, sabe, diferente da palavra de Deus, contrária à palavra de Deus, aquilo vai dar um contraste tão grande, você já identifica logo. Aquilo vai dar um contraste tão grande, você já, opa, isso aqui não vem de Deus, não. Isso aqui é muito diferente, viu? Peraí, tô lendo aqui todo dia, tô mergulhando. Que negócio é esse aqui diferente? Será que Deus aprova isso mesmo? Será que Deus quer isso? Será que essa é a vontade de Deus? Aí você não vai ficar dependendo de revelação. Vai ficar dependendo de um profeta, ter que revelar a sua vida, ter que falar o seu futuro, ter que falar o que você tem que fazer. Não. A palavra de Deus já vai consolidar e automatizar princípios que serão norteadores da sua vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar para a gente fechar esse devocional. Quem sabe o devocional antes da oração, bom sujeito não é. Brincadeiras à parte, tá claro. Mas vamos orar para fechar esse devocional. Antes de orar, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, para estarmos juntos de segunda a sexta. E eu preparei um grupo exclusivo no WhatsApp. Muitos dos que aqui estão já estão lá no grupo, mas você que está aqui a primeira vez,
O link está fixado nos comentários, é um grupo fechado, sem conversas paralelas, feito para duas coisas. Pela manhã, 10 minutinhos antes do devocional, eu lanço lá o link do devocional, isso te ajuda a ser constante, tá bom? Às vezes você ativa o sininho aqui de 30 canais no YouTube, para quem não sabe, o YouTube só te dá notificação de 3 canais. Você pode ativar o sininho de 1000, só vai te dar notificação de 3. Então, para você não ficar refém disso, vai lá para o nosso grupo, que você recebe na palma da sua mão o link do devocional. E também, durante o dia, eu vou te mandar as minhas anotações pessoais, minhas anotações que eu fiz aqui, que eu servi como base para poder, perdão, que eu utilizei como base para poder conversar com você. Eu vou compartilhar com você lá em PDF gratuitamente no nosso grupo. Então, clica no link, vem para o nosso grupo de WhatsApp e no comentário fixado também tem um link da nossa plataforma de estudos na comunidade do discipulado. É lá onde a gente aprofunda de fato o estudo da palavra de Deus. Eu tô te esperando lá. Tem muita gente que se inscreveu nos últimos dias, graças a Deus, mas você não pode ficar de fora. Não desperdiça isso. Vai ser um presente de Deus para sua vida, fazer parte da nossa comunidade. Clica e vem. Clicou, ficou na dúvida? Me chama no Instagram, faz a pergunta que você quiser, tira a dúvida que você quiser, mas não fica de fora da comunidade. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por cada pessoa que aqui está. Eu oro, Senhor Deus, para que o Teu Santo Espírito traga revelação, traga clareza, traga direção, através de cada devocional, inclusive este. Eu oro, Pai, para que o Teu Santo Espírito ilumine cada mente diante das dúvidas que surgem, diante das interrogações que surgem. Eu oro, Pai, para que essa graça alcance a casa de cada um. Cada lar representado aqui possa ser tocado e alcançado com salvação, possa ser tocado e alcançado pelo Teu Santo Espírito com transformação, com impacto de vida. Que uma nova natureza possa surgir, Deus, e que essa nova natureza, dada pelo Teu Santo Espírito, ela seja fortalecida através do estudo da Sua palavra. Muito obrigado por esse tempo tão especial. Muito obrigado pelo que veio, muito obrigado pelo que virá. Nós confiamos a nossa vida a Ti e nós te pedimos, esconda-nos em Ti. Em nome de Jesus. Amém, gente. Agora sim, like no vídeo antes de sair da transmissão. Deixa aqui abaixo qual foi a parte que mais falou ao teu coração. Teu feedback é muito importante. Eu faço sempre questão de ler, curtir e responder todos os comentários também, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.